Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 12. Alguém pode pensar assim, puxa vida, Romanos de novo. Olha só, a palavra de Deus é a palavra de Deus sempre. Ela é viva, ela é poderosa, ela tem poder para transformar a sua, a minha e a nossa vida. Deus tem uma intenção com você. Deus tem um plano especial com você. E para que este plano de Deus aconteça, Ele quer revelar a palavra dele a você. Então não se canse nunca de ouvir a mensagem e a palavra de Deus. Nunca se canse. Paulo escreveu assim uma vez: eu não canso de dizer as mesmas coisas. E é segurança para vocês. É um engano nosso achar que a gente ouve a mensagem uma vez e tudo se esclarece. Tem gente, eu já vi, isso acontece na minha vida e acontece na vida de muitas pessoas. Tem gente que já me veio procurando no final da mensagem e fala: pastor, eu nunca ouvi você falar disso. Como foi maravilhoso o que Deus falou através de você nessa manhã, nessa noite, nessa tarde. E aí eu penso assim comigo, né? Eu não digo, mas eu penso: nossa, mas eu estou pregando isso há 10 anos, há 1 ano, há 3 meses, há 2 semanas, há 6 semanas. Mas é assim que é. Às vezes leva tempo para Deus encontrar um caminho dentro da gente para acender a luz. Às vezes, as trevas na nossa mente e no nosso coração é tão densa, tão escura. Às vezes, as nossas ideias atrapalham tanto que Deus leva tempo para encontrar um caminho e acender a luz dentro da gente. Ele faz isso comigo, Ele faz isso com você. Deus respeita a nossa história. Deus é um gentil mestre. Ele não arromba a porta. Ele espera que em algum momento eu e você abramos uma brecha, abramos uma fresta onde Ele possa entrar e acender a luz e a sua vida se ilumina. Ele espera encontrar um caminho. Por isso que às vezes demora. Por isso que às vezes é difícil, porque Deus está gentilmente encontrando um caminho dentro da mente da gente, dentro do coração da gente. E às vezes a gente não dá essa abertura. Às vezes a gente rejeita a palavra. Isso acontece desde a época de Cristo. E a minha oração nessa manhã é que eu e você não rejeitemos a palavra e o Espírito de Deus operando nesse lugar. A minha oração e o meu intuito, minha vontade é que eu e você abramos um espaço, mesmo que pequeno for, para que o Espírito Santo e a palavra de Deus possam entrar e iluminar a nossa vida. E você possa fazer parte daquele grupo que chega no final e diz assim: meu Deus, que mensagem maravilhosa, mudou minha vida. Mas por que mudou? Porque você abriu um espaço. Porque você creu. Porque você abriu uma fresta na porta, na janela, para que a luz de Cristo possa entrar e iluminar a sua vida. E olha, se eu e você deixarmos o Senhor entrar, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai entrar. E não vai bagunçar ou fazer mal para você, mas Ele vem e vai cear com você, vai tornar a sua vida uma vida satisfeita. Deixa Ele entrar. Larga a mão das objeções. Larga a mão das críticas. Larga a mão dos medos, das ideias sólidas na sua mente sobre o que Deus quer fazer com você ou falar com você. Seja um pouco mais maleável. Seja um pouco mais flexível. Seja um pouco mais humilde. Deixa o Senhor falar com você. Se você não for humilde, eu e você não formos humildes ao ouvir a palavra, nós nunca vamos entender Jesus. Por quê? Porque Ele disse a respeito dele: vinde e aprendei de mim que sou manso e humilde. O Senhor nunca vai chegar como um doutor autoritário. Ele vai esperar que você seja humilde, porque Ele é o mestre da humildade. Jesus nunca vai chegar gritando na sua orelha ou impondo alguma coisa, porque Jesus é manso.
Ele vai chegar a você com mansidão e vai tentar convencer você a deixar ele entrar. E se você deixar ele entrar, sua vida pode transformar cada vez mais para melhor. Amém, queridos? Romanos 12, versos 6 a 8, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é serviço ou ministério, dediquemo-nos ao serviço ou ministério. O que ensina, esmere-se em fazer. Ou o que encoraja, o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, faça com liberalidade, com generosidade. O que lidera ou o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Amém? Meus irmãos, imagine essa orquestra que nós temos falado sobre ela. Está aqui um desenho sobre uma orquestra. Está aí o Espírito Santo no meio dela. É a figura do que a Bíblia descreve, né? Desceu o Espírito em forma de pomba sobre Jesus e permaneceu. O Guilherme, que cuida das nossas artes, perguntou para mim: pastor, como é que eu vou? Às vezes eu fico em crise, que você manda um tema e eu não sei como é que eu vou, que imagem eu vou usar para aquele tema. Por exemplo, Orquestra de Deus. A Orquestra de Deus foi semana passada. E ele mandou bem, porque a arte ficou maravilhosa. E ele falou, eu falei, olha, se você está com dificuldade da Orquestra de Deus, espera o Espírito Santo como maestro. Ele falou, meu Deus, e agora? E aí ele fez de novo uma obra-prima nessa arte ali, né? É o símbolo que a Bíblia traz. O Espírito Santo não é uma pomba, irmãos. Não pense que o Espírito Santo é um pássaro. Não, é só um simbolismo. Porque os irmãos viram o Espírito descer em forma, lembrava uma pomba e desceu sobre Jesus, mas não é uma pomba. É só algo que era semelhante a uma pomba. Então o Guilherme colocou essa pomba no meio da orquestra e está lá, eu e você no meio da orquestra de Jesus, da orquestra de Deus. E quem é o maestro é o Espírito Santo. Então imagine essa orquestra sinfônica. Cada músico com seu instrumento único. Você, com seu instrumento único, contribui para a harmonia da música. Se você escolher não tocar, a música fica debilitada, enfeiada. Se você faz parte da Igreja de Cristo, você tem um instrumento para tocar. Deus te deu um instrumento, você é um instrumento para ser tocado pelo maestro, no meio da orquestra de Deus, que somos nós. Como disse o Júnior, nós somos parte da orquestra de Deus do mundo, mas nós somos uma orquestra local. Nós somos uma orquestra aqui na Igreja Pex. E você é um instrumento que Deus colocou aqui para tocarmos uma música maravilhosa, uma sinfonia perfeita. Para que a sinfonia seja bela, linda, o maestro precisa conduzir. Os músicos só podem tocar se tiver maestro. A Igreja de Jesus é como uma grande orquestra de Deus. E quem é o nosso maestro? Quem é o nosso maestro? É o Espírito Santo. Olha, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui até aqueles dicionários de inteligência artificial do Google, e eu tinha uma pergunta que pulou na minha mente, que faz parte da minha cabeça já faz um tempão. Porque eu já vi orquestras sinfônicas, grandes, pequenas, megas, internacionais, nacionais, eu já vi orquestras, na televisão, pessoalmente. Como é linda a orquestra, como é imponente, como é forte, como é penetrante, como é envolvente. É linda, é suave, mas forte ao mesmo tempo. Uma orquestra é uma coisa maravilhosa. Quantos aqui já participaram de uma orquestra? Deixa eu ver. Já assistiram uma orquestra, é isso que eu quis dizer. Ok, na televisão ou pessoalmente? Deixa eu ver. Na televisão ou pessoalmente? Já viu uma orquestra? E eu sempre tinha uma pergunta: para que serve o maestro? O sujeito fica lá na frente, todo mundo tem a partitura, estão vendo lá a partitura no pedestalzinho, cada um tem o seu instrumento,
Eu fico perguntando, não basta seguir a partitura? Por que precisamos de um maestro? E olha a resposta que eu obtive do dicionário. O maestro, ele é fundamental para uma orquestra, porque é o líder que controla o ritmo, a direção, o tom geral do grupo. O maestro é o elo de ligação entre a partitura e a execução musical. O maestro e a sua função são múltiplas. O maestro é responsável por várias coisas. Olha só, o maestro, estou falando de uma orquestra mesmo. O maestro, ele interpreta a música. Ele transmite a visão da música para os músicos. O maestro, ele coordena os músicos. Ele coordena os músicos prestam atenção nele e na partitura. Nele e na partitura. Na partitura e no maestro. O maestro, o papel dele é inspirar e motivar os músicos com as suas caras, com os seus gestos. Ele motiva, ele inspira os músicos. O maestro, ele faz sinais para os músicos. Para avisar os músicos quando é que eles devem tocar. Olha, agora chegou sua vez. Olha, vocês. Já viu? O maestro, ele faz isso, né? Ele vira para um lado e ele diz, faz isso. Ele não faz assim só. Ele vira para cá e diz. Então esse grupo precisa, sei lá o que significa isso. Aí de repente ele pega aquela batuta, aquela varinha e faz como se estivesse tocando lá atrás. E quem está lá atrás já sabe o que o maestro quer dizer. Chegou a nossa vez. E contribui com a música. O maestro, ele organiza os ensaios, a preparação, os horários, os locais, os recursos para os ensaios e para as apresentações. Percebe por que o maestro é importante? O Espírito Santo é o maestro da igreja. O Espírito Santo é quem vai reger a nossa orquestra. O Espírito Santo é esse maestro com a batuta na mão, para que cada instrumento receba uma direção, uma visão, e saiba tocar na hora certa. O Espírito Santo é ele que conduz a igreja. Jesus veio aqui para trazer salvação. Jesus veio aqui para abrir a porta do reino. Jesus é a base da igreja. Jesus é aquele que na cruz derramou seu sangue para perdão de pecado de todo aquele que crê. Jesus ressuscita no terceiro dia e transmite vida para todo aquele que crê nele. Transmite vida. Mas se você prestar atenção na Bíblia, Jesus, depois de 50 dias da sua morte, ele sobe e vai assentar à direita de Deus. E aí, lascou-se? Ficamos todos abandonados aqui? Não. Ele enviou para cá o maestro. Jesus construiu a orquestra. Jesus reuniu os músicos. Jesus formou a orquestra. Possibilitou que a gente fosse uma orquestra. E foi embora. Sentou-se à direita de Deus, lá nas alturas, num trono majestoso. E está lá agora. Mas nós não ficamos sozinhos. O Senhor enviou para cá o Maestro, o Espírito Santo de Deus, para coordenar a igreja. Para inspirar a sua vida e a minha vida, a nossa vida. O Maestro, o Espírito Santo, ele tem uma voz dentro de você. O Espírito Santo fala conosco através da sua palavra. O Espírito Santo fala conosco através da nossa consciência em oração. O Espírito Santo fala conosco através das pessoas da igreja. O Espírito Santo tem uma voz para te guiar, para nos guiar. E ele fala com você através das circunstâncias da sua, da nossa vida. Eu me lembro uma vez que Paulo queria ir para a Espanha. Atos dos Apóstolos registra essa ideia de Paulo. Eu quero ir para a Espanha. E você sabe,
Paulo queria ir para a Espanha, mas ele não conseguia. E se você ler Atos dos Apóstolos, você vai encontrar essa história de Paulo desejando ir para a Espanha para pregar o Evangelho. Em algum momento você tem lá um texto que diz assim, mas o Espírito de Cristo não permitiu. E como foi que o Espírito de Cristo não permitiu? Fechando as portas. Ora ele pegava o navio afundava, naufragava. Ora ele queria ir para o lugar e acontecia algum problema. Por quê? Porque o Espírito Santo fala através das circunstâncias. O problema é que às vezes a gente não ouve o que o Espírito Santo está querendo falar. O Espírito fala através das circunstâncias e a gente endurece a cabeça. E a gente insiste em ir no caminho que ele está fechando a porta. Às vezes, porta fechada significa que o Espírito Santo, como bom maestro, está preparando você para tocar afinadamente numa orquestra, a orquestra da sua igreja. E ele fecha uma porta para você porque ele sabe que aquela porta não é para você. Ele sabe que aquela porta não é uma porta para você, às vezes, naquele momento. Ele sabe que aquela porta não é uma porta que vai trazer coisa boa para você naquele momento. Então ele usa as circunstâncias para guiar você, como o maestro guia o músico. O Espírito Santo, ele tem uma direção de Deus para a sua vida, para a nossa vida. É Ele que nos guia para realizarmos a obra de Deus. Nós somos uma orquestra e a orquestra nunca toca para si. A orquestra toca para os outros. Nós somos uma orquestra e a orquestra de Deus, que somos nós, a Igreja de Cristo, não está aqui para se sentir feliz porque a gente está tocando só para a gente ouvir. A Igreja de Cristo parece que está cheia de gente que continua pensando só em si mesmo, Aparecida. Quando o maestro está dizendo, não, você ensaia, você aprende, você cresce, você se relaciona, eu te coloco no corpo, eu te coloco na orquestra, mas você não vai tocar para você, você vai tocar para alguém. Assim como alguém um dia tocou para você e você veio fazer parte da orquestra, você veio fazer parte da família de Deus. É importante que a gente aprenda a seguir a partitura. Se por um lado o Espírito Santo, ele quer guiar a minha vida e a sua vida, a nossa vida. Não pense tanto na igreja como minha vida, mas nossa vida. Comece a pensar mais em corpo ao invés de indivíduo. Comece a pensar mais em família de Deus ao invés de sua própria vida pessoal. Começa a pensar um pouco mais no próximo, ao invés de só em si mesma, só em si mesmo. Nós somos uma orquestra, nós somos uma família, um corpo. E é importante que a gente aprenda a pensar cada vez mais em termos de grupo, ao invés de individualmente, coletivamente, ao invés de isoladamente, mas conjuntamente. Foi para isso que Jesus morreu. E para que a gente progrida na música, na orquestra, na sinfonia, para que a gente aprenda a fluir cada vez melhor, para que a música seja cada vez mais linda, mais poderosa, é importante que a gente aprenda a seguir a partitura. A Bíblia é a partitura do Espírito. A Bíblia é onde a gente lê as notas musicais para a nossa vida tocar direito. Se a sua vida não toca direito, não tem um som perfeito, é porque talvez você não esteja seguindo a partitura. E é importante passar a seguir a partitura de Deus, a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. A vontade de Deus, seguir a palavra de Deus, é seguir a vontade de Deus. E quando nós seguirmos e obedecemos a palavra, nós alinhamos a nossa vida à vontade de Deus. A vontade de Deus em primeiro lugar está revelada aqui na partitura, aqui na palavra. Impressionante como as pessoas querem revelações de coisas que não estão na palavra. Por exemplo, compra o carro X ou Y?
Caso com uma morena ou com uma loira? Faço ou não faço implante de cabelo? A gente às vezes fica querendo que Deus revele coisas que não estão claras. Só que a gente não começa obedecendo as coisas que estão claras. A partitura de Deus, a Bíblia, foi feita para a gente conhecer a vontade de Deus e alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. E ela está revelada aqui, tudo sobre a sua vida e a minha vida, a nossa vida, para a igreja, está revelado na palavra de Deus. E quando a gente obedece, a gente alinha a vida de acordo com a vontade dele. Obedecer é algo que nós vamos fazer sobre a palavra, não somente ler, mas obedecer. Obedecer a partitura é essencial para a harmonia da orquestra. Se a orquestra vai tocar bem, ela precisa estar todo mundo obedecendo a palavra de Deus. A igreja só tem vida abençoada, plena, cheia de vida, quando ela está obedecendo a palavra de Deus. Mas é importante também que a gente aprenda a tocar em sincronia. Sabe o que é sincronia? É junto com o outro. Você sabe o que mais tem na igreja hoje? Um monte de instrumento que quer tocar sozinho. A igreja está cheia de gente que quer tocar sozinho. Ou gente que quer que o seu som seja mais visto, mais aplaudido. E sabe como é que fica uma orquestra quando um instrumento toca fora de tom, fora de volume? Fica feio. Nós somos uma orquestra e a orquestra só fica linda e plena e bela e poderosa quando cada instrumento toca junto com o outro. A unidade na igreja, meus irmãos, todos os membros da igreja tocam e devem tocar uma música junto com o outro. Olha do lado aí, olha para trás, está cheio de gente, não está todo mundo aqui. A igreja Apex está cheia de pessoas que podem contribuir com uma música, mas só vai fazer sentido de verdade se a gente tocar junto. A beleza da orquestra não é quando alguém toca sozinho. A beleza da orquestra é quando todo mundo toca junto. Toca junto. O poder da orquestra é em tocar junto. Acredite, meu irmão e minha irmã, o maior poder de Jesus Cristo não está em um indivíduo. Já passou a hora, já passou da hora da gente parar de acreditar no ungidão. Já passou da hora da gente deixar de acreditar na mulher de Deus. Já passou da hora da gente deixar de acreditar no homem de Deus. E com vocês, o homem de Deus. E ele entra com aquele terno brilhoso. Chega com seu carro importado, zero, que você nunca vai poder comprar. Tem até avião. E você fala, esse homem, se eu estiver na presença dele, a minha vida, se ele orar, se ele puser a mão na minha cabeça, aí sim minha vida vai mudar. Meu irmão, o verdadeiro poder de Jesus Cristo não está na ungidona, nem no ungidão. O verdadeiro poder de Jesus Cristo está na orquestra. O verdadeiro poder de Cristo está no corpo. O verdadeiro poder de Cristo está na família. Tocando junto, cada um no seu lugar. Porque a igreja de Cristo não tem várias cabeças, só existe uma estrela na igreja de Cristo e o nome dele é Jesus. Desde o Velho Testamento ele é chamado de estrela da manhã. Já vai a hora avançada, a hora que a gente acredita que o homem que tem alguma coisa para me ensinar é aquele que dirige um carrão, que fala para multidões, que faz viagens que você nunca vai fazer, que come comidas que você nunca vai sentir o cheiro. E posa dizendo, veja, eu sou tão bom
que você precisa de mim. Nós não precisamos do ungidão e da ungidona, nós precisamos nos unir numa só família, cada um pegando o seu instrumento, numa só orquestra, e cada um tocando o seu instrumento para a glória de Deus. Unidade, diga. Unidade. Isso é glorioso. Isso é o que Deus quer ver na terra nos últimos tempos. Unidade. Unidade. Mas veja, é unidade no meio de gente que tem dom diferente, é diversidade. Cada um de nós tem um papel importante. Cada um de nós, você, deixa eu falar com você, agora eu não estou falando nós, você tem um papel importante, vital, fundamental, maravilhoso no corpo, na orquestra, na igreja. A harmonia só vai acontecer quando a gente trabalhar junto, quando a gente pensar junto, quando a gente quiser a mesma coisa. Estava falando com o Júnior agora há pouco, falei, Júnior, a Igreja PEX não tem visão própria. Nós estamos aqui para cumprir a visão do Mestre, a visão é dele, nós não precisamos fazer outra coisa. Nós não temos que seguir outras orientações, a orientação já existe, é a de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Sim ou não? Jesus, através do seu Espírito, é o grande maestro. Agora, olha só, irmãos, se eu e você queremos funcionar bem, se eu e você, como um corpo, vamos ser saudáveis, se eu e você, como orquestra, nós vamos tocar uma linda música no bairro do Tatuapé, na Zona Leste, não importa onde, que o Espírito vai levar a gente para tocar, aonde o Espírito vai levar a gente a tocar, é uma coisa que compete a Ele é o maestro, Ele vai separar a nossa agenda, Ele vai cuidar da gente, Ele vai cuidar de você. Amém, queridos? Mas se nós queremos tocar essa música linda, se nós queremos seguir o maestro e a nossa vida ser, no particular e como igreja, uma vida maravilhosa, uma orquestra sinfônica linda, uma coisa que eu destaco é a importância da humildade. Diga. Humildade. Para tocar em sincronia, juntos. Um grupo não toca junto se não tem humildade. Para a gente tocar junto uma música linda, é preciso humildade. Nós precisamos estar dispostos a obedecer o maestro. Eu tenho um pouco de dificuldade em entender crentes que quando o Espírito Santo fala, ele diz não. Ou ela diz não. Eu fico me perguntando como é que vai ser esse instrumentozinho, né? Que Deus tenha misericórdia de nós quando a gente endurece a nossa cabeça e o nosso coração e a gente diz não. Não. Que Deus te livre, meu irmão. Você é tão valioso, tão querido, tão querida. Você tem um lugar tão belo para cumprir nessa orquestra. Para de dizer não. Começa a dizer mais sim. A humildade é por onde tudo começa. Porque para obedecer o maestro requer humildade. O fluir dos dons, como Paulo escreveu em Romanos 12:6, é pela graça. O dom não é seu, não é meu, é de Deus. É de Deus. Você e eu recebemos um dom. O dom não é nosso, nunca será. Nós não recebemos dons porque merecemos. Nós recebemos dom porque é pela graça. Ele nos dá sem merecer, para você tocar lindamente no meio do corpo. Olha só, irmãos, em tudo isso que eu estou dizendo, é claro que teremos sempre desafios. Sempre teremos desafios. As dificuldades vão surgir. Às vezes eu converso muito com muitas pessoas, né? Aqui na igreja. E às vezes, a gente, no meio da conversa, a gente cai nessa ideia de dificuldade. E o Júnior falou aqui na frente também, falou, olha, nós não queremos ser perfeitos. Ontem alguém me perguntou o que eu ambiciono. Alguém estava falando comigo, um jovem, falando comigo, perguntou, olha, pastor, muita gente quer dinheiro, e é isso que a maioria das pessoas querem na vida, dinheiro. E ele perguntou para mim, um jovem, ele perguntou, e você? Qual é a sua ambição, pastor? Eu falei, não, a minha ambição não é dinheiro.
A minha ambição é pastorear uma igreja que vai andar como corpo, que vai ser como uma orquestra, que toca uma música linda, cada um no seu lugar, para a glória de Deus. É isso que eu quero ser. É isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Falei, mas é uma coisa difícil. Eu falei, é difícil. Mas eu não estou à procura de facilidade. Mas também não estou atrás de dificuldade. Eu só sei que a dificuldade virá. E dificuldades foram feitas para a gente vencer. E não é vencer sozinho, é vencer junto com o auxílio do Maestro, que é o Espírito Santo de Deus. Às vezes é difícil entender o que o Espírito Santo quer. Não é fácil às vezes. Mas não é para ser fácil. Nunca foi pensado que seria fácil. E é importante que não seja fácil. Sabe por quê? Porque se for fácil, você vai achar que pode tudo. E é mais difícil para a gente depender de Deus e do Maestro, que é o Espírito Santo. Se eu e você aprendermos a depender do Maestro, a música vai soar, queridos. Vai acontecer. Fica tranquilo. As tentações vão aparecer. Nós vivemos em um mundo cheio de oportunidades e distrações. O inimigo pega as oportunidades e as distrações deste mundo para distrair você do seu objetivo principal, que é tocar na orquestra de Deus para a glória de Deus. E não pense você que o inimigo não vai usar circunstâncias e pessoas para tentar você e tentar a mim. Vão! As circunstâncias vão tentar te entristecer. As pessoas vão tentar te entristecer. É assim que é para ser. Jesus aconteceu assim com ele. Nós não podemos ficar esperando uma vida macia, mas nós podemos esperar que o Senhor vai estar conosco no vale da sombra da morte. Nós podemos esperar que Ele vai estar conosco nas dificuldades e nas tentações. E se a gente confiar nele, Ele vai continuar guiando a nossa vida para que a gente seja cada vez mais um instrumento para a glória de Deus, uma orquestra maravilhosa. O que você e eu precisamos diante dos desafios é perseverar na fé e na obediência. O que eu e você precisamos é obedecer a Deus e perseverar no culto, nas ICs. Se a vida é dura e difícil, cheia de dificuldades, frequentando o culto e a IC e orando e lendo a Bíblia, imagina sem essas coisas. Cecília contou isso e eu quero reforçar. Essa semana eu fiquei, mais do que ela, eu fiquei bastante cabisbaixo. Às vezes isso acontece com todos nós. E eu fiquei bastante cansado. Um pouco esgotado, que não é fácil você lidar com pessoas, não é fácil você querer aquilo que você sabe que é a vontade de Deus para as pessoas e as pessoas não estão vendo desse jeito. E eu não julgo ninguém, porque também às vezes eu não vejo. Mas não é um trabalho fácil. E eu, em algum momento nessa semana, eu me esgotei. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma carga do Teu Espírito. E essa semana nós fomos em 2 ICs. 2 ICs. E uma dessas ICs que a gente foi, eu cheguei lá, bem descarregado, bem com bateria low battery, apitando no vermelho. E qual não foi a minha surpresa? Num ambiente simples, com pessoas simples, numa casa apertada, mas cheia da glória e da presença e da graça de Jesus Cristo naquele lugar. Olha, irmãos, sem saber como, eu saí de lá energizado pela presença de Deus. Eu saí de lá restaurado na minha alma, na minha força. Eu cheguei cabisbaixo e saí saltitante. Eu terminei minha noite com o espírito fortalecido, só porque eu fui visitar as ICs. E toda semana a gente vai em alguma IC. Uma hora a gente vai chegar na sua de surpresa, como a gente chegou na semana em 2. Passamos em uma, chegamos em outra, e eu fui abastecido, Cecília também. E aquilo parecia... Sabe quando você está sem energia, você come um chocolate diamante negro? Um charge, melhor, um charge, que é carga. Você come você está sem energia e você toma um Red Bull.
Pois eu fui na IC, estava com a bateria baixa. Cheguei lá, Deus me deu um Red Bull, acho que de 1,5 litro, irmãos. Tinha energia para correr a noite inteira. Eu fui animado, encorajado, alegrado. Um ambiente de amor, de honra, de humildade. Um ambiente de compartilhamento, um ambiente de simplicidade, um ambiente da palavra, um ambiente de honra, de obediência. Ninguém estava lá disputando nada e o Espírito Santo me deu energia. Eu sei que deu energia para todo mundo que estava lá também. Nós precisamos perseverar. Diante dos desafios, você precisa perseverar. Vem alegria para você, meu irmão. Vem alegria. Tem recompensa do Espírito para você, pode ter certeza. O fruto do Espírito Santo, alegria, paz, harmonia, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Essas coisas são uma recompensa que flui dentro da gente quando a gente obedece a Deus, quando a gente anda na harmonia com os irmãos, na orquestra de Deus. E o que dizer do impacto que Deus pode fazer fluir da sua vida para a vida de outros? Eu fui na IC e eu sou pastor da Igreja Apex. Eu sou o pastor de vocês. Mas naquela quinta-feira, eu era uma mera ovelha de Jesus precisando de energia. E aonde Deus me deu energia? No corpo dele, na orquestrinha reunida lá na casa. Lá eu fui energizado. Eu não fui energizado na minha oração sozinho, e eu orei. Eu não fui energizado na minha leitura bíblica sozinho, e eu li, eu estudei a palavra. Mas aonde Deus me deu uma carga poderosa? Lá na casa. Lá na casa Deus me abençoou. Lá na casa Deus me restaurou. Lá eu não era o pastor, eu era mais um membro daquele grupo. Lá eu não era aquele que prega todo domingo, eu era mais um. Tinha alguém pregando, outros dons estavam fluindo. Tinha alguém ensinando a palavra de Deus que não era eu. Tinha outras pessoas falando de Jesus que não era eu. E eu ouvia. E um falava, depois o outro falava, depois o outro falava. Tinha mestre, um lá falou como se fosse um mestre, e eu ouvi. E tudo que eu vivi naquela IC me energizou a alma, e eu estou aqui pronto para lutar as guerras que vierem diante de nós. Por quê? Porque a gente está na família, porque a gente está na orquestra. Amém? Ser tocado por outros é bom, mas o melhor é tocar outros. É tocar outros. Pessoas serem impactadas através da sua vida. Fica tranquilo. Em paz. Estamos juntos. Amém. Eu quero deixar 6 desafios para você. 6. Se você pudesse anotar, faria bem. Se não puder, que tristeza, mas tudo bem também. 6 desafios para você ir embora com ele. E aí eu vou encerrar. 6 desafios. E serão rápidos, tá bom? Rápidos. 6 desafios para você ir embora por essa porta e levar isso com você. Primeiro desafio. Ore. Ore mais. Deus quer ouvir você. Deus quer falar com você. Mas se você não orar, Ele não vai falar com você. E você não vai ouvi-lo. O Espírito Santo tem coisas para você. Então ore. Ore, porque o Espírito quer capacitar você a viver uma vida linda como instrumento. Ore mais. Segundo, ouça a voz do Espírito Santo. Reserve tempo para ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Reserve tempo para ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não vai na IC, você não vem no culto, vem muito de vez em quando, fura muito. Como é que o Espírito Santo, como que o Maestro vai guiar você? Como que o Maestro, me responda. Se você fosse o maestro de uma orquestra, se você fosse uma maestria, uma maestrisa, sei lá como é que seria uma mulher. Se você fosse o maestro de uma orquestra e um dos músicos viesse no ensaio uma vez no mês, você ia contar com ele na orquestra? Se você fosse maestro? Você iria contar com o músico que vem uma vez no mês, 2 vezes no mês, para tocar na sinfonia? Você ia contar com ele? Não, você não ia contar com ele. Deus também não conta com músicos que só vêm uma vez por mês para ensaiar. Não vem.
Ouça a voz do Espírito Santo. Terceiro, estude a sua Bíblia. A Bíblia é a nossa partitura. Dedique tempo à leitura e à meditação na palavra. Quarto, conecte-se com a igreja. Irmã, irmão, conecte-se com a sua igreja. Você está aqui, mas não vem aqui e sente aqui. Conecte-se. Se envolva. Participe ativamente da sua igreja. Olha essa. Procure, escute, procure oportunidades de servir as pessoas aqui na igreja. Diga a palavra procure. Procure. Não espere que alguém venha para você e diga assim, ô maravilhosa, ô importante, ô resposta do mundo, venha aqui ajudar a gente nisso e naquilo. Pare de ficar achando que você é tão importante que os outros têm que te procurar. Pare de ficar achando que você é tão especial que você tem que esperar os outros virem a você e dizer, ô, você pode ajudar a gente? Pare de se julgar a última bolacha do pacote, o último refrigerante na geladeira, o último palmito no pote, a última batata do pacote. Pare de se achar a última tâmara do pote. Pare de se achar imprescindível. Você é importante, mas não é imprescindível. Eu sou importante, mas não sou imprescindível. Se eu não cumprir meu papel, não pense você que Deus não vai substituir. Ele tira a gente e bota alguém disposto e que levanta a mão e diz, eu estou aqui, Senhor. Nós somos especiais para o Senhor, mas nós não somos imprescindíveis. Imprescindível na igreja é Jesus Cristo. Eu não sou imprescindível essa igreja. Se eu pitimbar, se eu bater com as duas, se eu for embora dessa vida, Deus levanta outro pastor para continuar regendo essa orquestra aqui junto com vocês. Eu sou importante, mas não sou imprescindível. Então pare de esperar que os outros te procurem. Seja humilde e comece a procurar as pessoas e se apresente e diga que eu posso ajudar. O que eu posso contribuir? Hoje é dia de ceia. E ceia a gente tem que pensar o que a gente pode contribuir. Mas a gente precisa pensar também que o culto acaba meio-dia e não antes disso. Porque é dia de ceia. Conecte-se com a sua igreja. Diga conecte-se. Não fique esperando, procure. Procure, se ofereça. Eu já citei esse texto de Isaías várias vezes. Isaías. Uma voz ecoou no céu. Vamos ser aqui uma orquestra agora. Vamos lá, vamos fazer a voz. A quem enviarei? Diga. Uma orquestra. A quem há de ir por nós? Veja, uma voz ecoou. Qualquer um poderia levantar a mão e dizer, eu vou. Mas foi Isaías. Isaías levantou a mão e disse, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. A voz estava no ar. Uau! Isaías se ofereceu. Isaías se prontificou. Isaías procurou o trabalho. Não ficou esperando. Ô Isaías, você é tão especial. O que seria de nós sem você, Isaías? Você é maravilhoso. Você deveria ser a quarta pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo e você. Vamos nos oferecer uns aos outros, à igreja, ao trabalho. Quinto, persevere na fé. Quando as coisas ficarem difíceis para você, não seja fraca. Quando as coisas ficarem difíceis para você, não seja fraco. Seja uma mulher de Deus. Quando as coisas ficarem difíceis para você, seja um homem de Deus. Persevere na fé. Não seja um crente Nutella que derrete no sol. Não seja uma barra de chocolate na sua fé. Seja uma rocha, porque o seu Salvador é rocha, nós temos que ser rocha. Quando as coisas ficarem difíceis, fique firme como uma mulher de fé. Fique firme como um homem de fé. Ore se você está precisando. Peça ajuda se está precisando, mas não abandone o seu posto. Continue, persevere. E por último, sexto, encoraje e incentive as outras pessoas na igreja a perseverar na fé.
6 coisas para você carregar com você. 6 coisas. E vamos fechar. Ore. Segundo, ouça a voz do Espírito. Terceiro, estude a Bíblia. Quarto, conecte-se com a igreja. Procure as suas oportunidades para servir. Quinto, persevere na fé. Sexto, encoraje, incentive outras pessoas. É para isso que eu e você existimos. Amém. Louvado seja o nosso Maestro Divino, que está aqui para reger a orquestra chamada PEX. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Deus abençoe você que está aí no vídeo até agora.